Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 6. Miyako estacionou seu carro logo atrás do prédio do show. Havia um estacionamento simples que levava para os fundos do prédio, onde apenas VIPs, funcionários e, claro, a própria Ai tinha permissão para entrar. Isso garantiu que Ai teria bastante tempo para se preparar para o evento que estava por vir. Ela saiu e conduziu Ai e as crianças para sair em seguida. Ela queria que Ai tivesse uma chance de explicar a Ichigo sobre seu VIP que veio junto por causa de Ai. Ai estava ocupada se certificando de que seus filhos pudessem sair do cinto de segurança e do carro, já que eles ainda eram bem pequenos. Eren saiu do carro também e o seguiu. Ele manteve uma distância respeitosa, já que não queria interferir no trabalho deles e queria ter certeza de que Ai tinha o espaço necessário para se preparar. Ele notou que ela se cobriu durante a viagem, bem como quando a viu pela primeira vez. Ele ficou um pouco confuso sobre o porquê dela ter feito isso. Ele podia dizer que ela estava usando um disfarce, mas não tinha certeza do porquê. Já que ela aparentemente tem tantas pessoas que a amam e ela gosta desse trabalho, não faria mais sentido ela querer ser vista em público. Ela disse que também era atriz, mas Eren não tinha um conceito real do que era isso. Ele só viu uma única peça na vida quando era criança em Shiganshina. No entanto, era apenas na área do mercado e atraía apenas algumas pessoas. Eren sabia das memórias de seu pai sobre os filmes de cinema em Marley. Ele nunca teve tempo de vê-los pessoalmente, mas conhecia um pouco deles. Ele sabia que as pessoas atuavam nesses filmes como em uma peça, mas seu pai nunca viu um, já que passou a maior parte de sua vida na zona de internação. Depois de entrar no prédio, o grupo foi para o camarim. Embora fosse a estrela principal do Bekomachi, ela ainda era uma única integrante de um grupo de 7 integrantes, então ela se trocou em um único quarto com as outras garotas. Ai era sempre a primeira a chegar, já que ela era a única acompanhada por Miyako. O camarim era apenas uma sala grande que tinha pequenas áreas de penteadeira para cada garota preparar seu cabelo e maquiagem. Depois de um tempo, haveria funcionários adicionais para ajudar a estilizar e fazer o cabelo para o grande show. Um vestiário também ficava nos fundos, o que permitia às mulheres alguma privacidade enquanto vestiam suas roupas. Então esta é a área onde nos arrumamos. Ai disse enquanto mostrava o vestiário para Eren. Temos que garantir que nossa maquiagem e cabelo estejam absolutamente perfeitos para o show. Então normalmente temos uma equipe inteira de estilistas trabalhando em nós. Nós? Eren perguntou. Ah, é verdade, eu nunca te contei sobre o nosso grupo. Ela deu outra pancada estranha na cabeça. Ai tirou uma foto da área da penteadeira que tinha todos os membros do grupo. Diferente da maioria das fotos, essa tinha uma foto deles todos em um parque de diversões, então eles estavam vestidos com roupas normais e disfarces. Porém, para a foto, eles tiraram os disfarces por um momento para reunir o grupo. Este é o nosso grupo principal, Bekomachi. Ai disse, mostrando a foto para Eren. Somos um time que se apresenta junto. Mas realmente é preciso o talento de cada membro para fazer os shows tão bons quanto eles são. Ai disse, tentando dar mais crédito aos outros além de si mesma. Todas as mulheres? Eren perguntou. Bem, é claro. Quem mais seria perfeito para performances fofás? Ela riu. Você tem Nino, Watanabe, Takamine, Kyun, Ari, Meimei e, claro, El. Ela posou com seus 2 sinais de paz. Eren percebeu que ela estava voltando à sua persona novamente. Ainda parecia estranho para ele, mas em vez de ficar assustado, ele entendeu que era pela profissão dela e que ela estava fazendo isso principalmente para lhe dar a experiência completa. Embora ele ainda preferisse que ela apenas agisse normalmente. Para ser honesta, sempre senti que os outros tinham mais talento do que eu. Sua persona quebrou um pouco quando ela soou triste. Eu queria que eles recebessem mais crédito, porque mesmo sendo um time, eu sempre acabo sendo a mais popular. Você é o mais popular? Eren perguntou. Sim. Ai disse, sua persona voltando. Embora seja principalmente meu rosto fofo. Sinto que se eu fosse diferente da Meimei seria mais popular. O que mostra o quão incríveis os estilistas e maquiadores são. Quem são os outros membros? Eren perguntou. Se eu tivesse que escolher a melhor dançarina, seria Meimei. Ai disse, apontando para a mulher com um corte bob. Ela sempre se move com tanta graça que eu me pego lutando para acompanhá-la. Então você tem nossas melhores cantoras, Ari e Kyun. Nino, Watanabe e Takamine são algumas das nossas garotas mais fofás. Elas são algumas das que dão mais entrevistas. Assim que ela terminou de explicar para os amigos, eles ouviram a porta bater e abrir para revelar o presidente. Ele estava sem fôlego da corrida depois que Miyako contou a ele sobre o convidado surpresa. Ah, oi, presidente Saito.
Ai assinou quando o viu, tendo que mostrar sua personalidade fofa, pois sabia que estava em apuros. O que eu disse? Ele gritou. Eu pedi para você fazer uma coisa. Eu não abri a porta para ele. Ela disse timidamente. Miyako apenas colocou a mão no rosto quando disse isso. Olha, não podemos tê-lo aqui andando por aí desse jeito. O que acontece se ele for visto? Você sabe que tipo de controvérsia seria se o repórter visse um cara estranho nos bastidores. Ele perguntou, antes de perceber que o estranho estava na sala com eles. Eren estava de braços cruzados e era impressionantemente alto. Ichigo realmente ficou preocupado que ele pudesse tentar algo depois que o homem mais velho basicamente o insultou na cara. Desculpe. Ele disse depois de uma pausa. Ichigo começou a suar quando Eren não respondeu. Ele não sabe japonês. Ai riu enquanto o presidente dava um suspiro de alívio. Ai, siga-me. Ele disse, gesticulando para Ai. Bem, estou encrencado. Ai riu de Eren. Por quê? Eren perguntou. Tecnicamente, não temos permissão para levar pessoas aleatórias para os bastidores, então eu meio que quebrei uma regra, ela explicou. Você vai ficar bem? Eren perguntou. O coração de Ai palpitou por um momento quando ele perguntou isso. Você está preocupado comigo? Ela provocou, esperando talvez fazê-lo brincar um pouco. Sim. Eren disse, fazendo Ai quase cair de tão brusca que foi sua resposta. Eu não gostaria de lhe custar seu emprego, já que você tem 2 filhos para cuidar. Ai respirou fundo na montanha-russa de emoções que ela acabou de sentir. Claro, ele está apenas preocupado com as crianças. Nenhum outro significado por trás disso. Embora agora ela saiba que ele não é alguém para brincadeiras. O que foi meio fofo de certa forma. Não se preocupe, eu lhe rendei mais dinheiro, então ele não vai me demitir. Ela riu. Mas se algo acontecesse comigo, tenho certeza de que ele se recuperaria facilmente. Ai. Ichigo lembrou. Estou indo. Ela riu. Volto já. Ela disse. Depois de deixá-la sozinha em seu escritório improvisado para o show, Ichigo gesticulou para a sala ao lado dele. Tudo que ele fez foi emitir um som enquanto gesticulava para onde Eren estava, embora pudesse dizer que ele estava chateado. Imagino que você esteja chateado. Ela disse com um sorriso. Sim. Ichigo gritou. Você tem alguma ideia das coisas que fazemos para mantê-lo protegido? Ele gritou. Peço que não fale com o cara. E antes de dizer qualquer coisa, você sabe o espírito do que eu pedi, então não tente dizer que não abriu a porta. Ai fechou a boca. Sua desculpa não era mais válida. Ai, ele é um estranho. Ichigo disse. Não, o nome dele é Eren. Ela esclareceu para ele. O quê? Ichigo perguntou, não acostumado a ser desafiado por um de seus ídolos. O nome dele. Ai esclareceu novamente. É Eren. Não é um estranho, nem um cara esquisito, nem nada do tipo. O nome dele é Eren Yeager e ele é apenas uma pessoa normal. Eu entendo, mas não sabemos suas intenções, disse Ichigo. Você tentou falar com ele para descobrir quais são suas intenções? Perguntou Ai. Bem, Ichigo tentou. Não, você não fez isso. Ai disse, cruzando os braços quando disse isso. Ele nem liga para ídolos. Na verdade, eu tive que arrastá-lo até aqui porque ele rejeitou o ingresso no começo. Ele não sabe nada sobre ídolos japoneses e não está tentando me usar nem nada. Vocês só conversaram ontem à noite. Ichigo disse. Sim, e se ele quisesse fazer algo, ele já teria feito. Ai disse. No momento em que ele soube meu nome, ele poderia ter tentado me chantagear ou me ameaçar. Em vez disso, ele foi legal e não fez nada disso. Não é justo como você simplesmente o insulta pelas costas quando ele não fez nada. Não é isso que estou tentando fazer, disse Ichigo. Além disso, se alguma coisa acontecer comigo, você ficará bem. Ela disse. Você é realmente inteligente e capaz de reconhecer talentos melhor do que qualquer um de nós. Se eu perder minha carreira, ficará tudo bem. Mas não é justo simplesmente afastar as pessoas quando elas não fizeram nada para nós. Estou tentando proteger você, Ai. Ichigo disse. Eu sei. Ela disse calmamente, sua voz começando a vacilar e lágrimas começando a aparecer em seus olhos. Ai, Ichigo começou. Eu nunca poderei retribuir o suficiente pelo que você fez por mim. Ela disse tristemente. Você me deu minha carreira e me ajudou muito depois da minha gravidez. Você fez tanto e não pediu nada em troca de mim além da minha dedicação. Ai colocou as 2 mãos sobre o rosto enquanto algumas lágrimas começaram a cair por suas bochechas. Ichigo só pretendia assustá-la um pouco para fazê-la expulsar Eren, mas ele não queria deixá-la triste. Mas é injusto da minha parte querer conhecer novas pessoas. Ter amigos além dos meus filhos e vocês.
Ela perguntou por trás das mãos. É injusto ser apenas uma pessoa por uma vez e talvez me divertir com alguém novo. Ichigo ficou em silêncio. Uma parte dele queria falar sobre o ex dela, mas ele sabia que se fizesse isso realmente a deixaria chateada. Ichigo realmente se importava com Ai. Por mais doloroso que fosse dizer, Ai era mais importante para ele do que qualquer outro membro ídolo do grupo. Ele basicamente a criou desde que ela tinha 12 anos, quando ele a observou pela primeira vez. Mais do que tudo, ele não conseguia deixar de vê-la como uma filha. Ichigo não tinha dúvidas de que poderia se recuperar se a fosse embora de repente, seja por controvérsia ou por escolha própria. Mas a ideia de um cara ser capaz de manipulá-la depois de saber seus segredos o aterrorizava. Ele não queria que ela se machucasse novamente e fosse morar com outro grupo de crianças depois de ser abandonada. Olha, Ai, me desculpe. Ichigo disse. E eu acho que você está certa. Ela não está, ele disse a si mesmo. Mas, por favor, entenda o quão perigoso é. Por favor, entenda que estamos apenas tentando ajudar você. Eu sei. Ela disse, tentando conter as lágrimas que escorriam. Mas você está certa em que não deveríamos julgá-lo sem dar uma chance a ele. Ele disse, embora ainda acreditasse que ela estava errada nessa frente. Mas você também está certa em que não podemos simplesmente prendê-la. Esse foi o único ponto com o qual ele concordou. Então, daremos uma chance a ele. Mas você precisa nos prometer que se algo acontecer, você nos avisará. Ai assentiu quando ele disse isso. Ela respirou fundo e de repente sorriu para ele. As lágrimas quase todas sumiram, embora ainda precisassem ser lavadas. Claro. Ela disse, sem qualquer traço de tristeza. A maioria das pessoas presumiria que isso era uma encenação. Que suas lágrimas eram falsas devido às suas habilidades de atuação. Embora a verdade fosse que suas lágrimas eram reais, e essa mudança repentina de comportamento era a encenação. Depois de conhecê-la e basicamente criá-la, ele sabia quando ela estava atuando e quando ela era genuína. Vá se lavar e se arrumar. Ichigo disse. Conversaremos mais amanhã. Ai assentiu e foi ao banheiro para se refrescar antes de voltar a se trocar. Quando a voltou para o vestiário, ela viu ele cercado por todos os outros membros do Bekomachi. Eles estavam fazendo muitas perguntas sobre ele mesmo, embora ele parecesse muito desconfortável. Então, você simplesmente move as coisas? Memei riu. Isso parece tão normal. Pergunte a ele como ele deixa o cabelo assim. Ari perguntou. Como você faz para deixá-lo tão bagunçado, mas ficar tão bonito? Apenas Ai e Meimei tinham inglês bom o suficiente para realmente conversar com um estrangeiro, então ela acabou traduzindo para o grupo. Ela perguntou como você deixou seu cabelo assim. Meimei traduziu. Água. Eren respondeu. Ah, vamos lá, essa é uma resposta muito chata. Ela riu. Para você ficar tão bonita, você precisa fazer alguma coisa. Ai ficou parada na porta com um olhar levemente irritado no rosto. Ela não queria que os outros membros do grupo fizessem perguntas para as quais ela ainda não sabia a resposta. Oh, Ai. Aí está você. Meimei disse. Nós não sabíamos que você tinha um namorado. Que escandaloso. Ela riu para si mesma. Ele não é, Ai respondeu enquanto ria também. Ah, vamos lá. Ari disse. Por que mais você traria esse cara aqui? Ele é tão bonito. Ele nunca viu um show, então estou ajudando-o. E todas as meninas gritaram. Como você não viu nenhuma? Nino perguntou. Sim, isso é uma grande farsa. Watanabe também perguntou. Eren recuou para todas as mulheres que de repente se juntaram ao redor dele, sem saber o que estava acontecendo. Elas estavam bravas com alguma coisa. Meninas, ele não sabe japonês. Meimei respondeu. Eles estão perguntando como vocês nunca viram um show. Eu simplesmente não fiz isso. Eren respondeu. Ele é de uma cidade rural. Ai disse, esperando afastar as meninas dele. Então, quando ouvi isso, tive que trazê-lo. Ela sorriu. Todas as outras garotas olharam para Ai quando ela disse isso. Elas podiam ver o olhar genuíno em seu rosto. Todas as garotas sabiam quando cada uma delas estava sendo honesta ou em suas personas, mas agora elas podiam dizer que Ai estava genuinamente sorrindo. Miyako-san estava certa, disse Meimei. Perguntou Ai. Sim, estamos condenados, disse Ari. Por que estamos condenados? Perguntou Ai. Alto, bonito, misterioso. Ai não tem chance. Nino disse. O que isso significa? Ai tentou novamente. Mas se ele tentar alguma coisa com você, é só nos avisar, disse Watanabe. Todas as meninas foram para suas áreas de vaidade para se prepararem. Ai apenas ficou lá, incapaz de entender completamente o que estava acontecendo. Eles são interessantes.
Eren disse sarcasticamente. Bem, eles são meus amigos, então o que você pode esperar? Ai riu. Quer me ver me arrumar? Ai disse. Ai. Memei ouviu. Maquiagem Memei. Maquiagem. Ela esclareceu. Ai sentou-se enquanto começava a aplicar a maquiagem no rosto. Ela começou a explicar a Eren todas as diferentes maneiras que eles tinham de se preparar para o show. Na cultura japonesa, a maquiagem era vista como algo ruim, então a maquiagem que eles usavam era muito sutil e usada principalmente para acentuar os olhos ou esconder qualquer tipo de imperfeição. Depois de um tempo, seu cabeleireiro entrou e começou a trabalhar em seu cabelo, garantindo que houvesse uma cobertura ao redor de seu rosto para evitar que o cabelo estragasse sua maquiagem enquanto ela estava fazendo seu cabelo. O cabeleireiro também cortou algumas pontas do cabelo de Ai para garantir que ele estivesse perfeitamente modelado, já que seu cabelo cresceu um pouco e estava irregular agora. No geral, foi um processo que levou talvez 1 hora para ser concluído. Ai ainda estava com suas roupas normais, mas seu rosto parecia exatamente como ela deveria estar para o próximo show. O que você acha? Ela disse, mostrando a língua para Eren enquanto piscava. Eren não sabia o que pensar. Maquiagem não era algo com que ele estivesse familiarizado. Havia alguns tipos de maquiagem usados pela realeza antes da derrubada do falso rei das muralhas, mas ninguém fora de famílias específicas no interior jamais usava maquiagem. Parece estranho, ele disse honestamente. Como assim? Ai perguntou. Não sei, você simplesmente não parece a mesma. Ele disse. De repente, você está ainda mais diferente agora do que antes. Essa é uma maneira estranha de colocar isso. Ai disse. Você não conheceu nenhuma mulher que usasse maquiagem? Não. Eren disse honestamente. Eu nunca tinha visto maquiagem até vir para o Japão. Só mais uma coisa estranha sobre ele. Ai imaginou que não havia como ele ser dos Estados Unidos ou de qualquer país europeu do primeiro mundo, por sua falta de entendimento da tecnologia moderna, e mesmo agora ele alegava que nunca viu maquiagem. Era tão estranho para ela, mas havia algo interessante sobre sua perspectiva. Ela nunca conheceu ninguém que não fosse obcecado por ídolos de alguma forma. Bem, espere só até o visual ficar completo. Ai disse enquanto se levantava para ir ao vestiário para trocar de roupa para sua roupa de ídolo. Depois que você vir, vai começar a entender por que os ídolos são tão incríveis. Miyako ouviu a troca de onde estava. Ela estava completamente espantada com quanto Ai estava tentando fazer esse homem gostar de ídolos. Ele realmente não tinha ideia ou interesse, mas Ai estava fazendo tudo o que podia para torná-lo um fã dela. Ai foi para o vestiário com o resto das garotas. Elas estavam todas em vários estágios de despir-se para vestir suas roupas de ídolo. Ai foi até seu próprio armário e o abriu, mostrando sua roupa clássica. Vestir a roupa de ídolo foi um pouco desafiador para ela, já que ela tinha que ter cuidado para não estragar a maquiagem ou o cabelo. Era importante fazer isso por último, já que durante o processo de penteado e maquiagem eles poderiam acidentalmente manchar as roupas. Era mais fácil consertar um pouco de bruxo do que remover uma mancha das roupas. Ai pensou nas palavras de Eren. Ele realmente parecia não se importar com nada relacionado a ídolos. Ele parecia indiferente a tudo que ela tentava mostrar a ele. Isso a deixava triste, mas também a frustrava. Ele era como um quebra-cabeça que ela não conseguia resolver e alguém a quem ela queria realmente mostrar as melhores partes dos ídolos e do entretenimento. No entanto, até agora nada parecia interessá-lo. Ele a ouvia por respeito, mas nunca demonstrou interesse algum além de apenas tentar aprender sobre o assunto. Ela nunca teve tanta dificuldade em fazer alguém virar fã dela. Depois que ela terminou, Ai voltou para o vestiário e viu Eren sentado no canto. Ela riu levemente de quão desconfortável ele parecia, já que além de Miyako e Meimei, ninguém mais entendia inglês. E com Meimei no vestiário e Miyako não gostando particularmente dele, ele estava meio que no canto. O que você acha? Ela perguntou. Eren levantou a sobrancelha enquanto examinava o corpo dela dos pés à cabeça. Isso meio que fez Ai correr com a intensidade com que ele a encarava. Para Eren, ele supôs que parecia interessante. Havia uma abundância de símbolos como corações e estrelas por todo o traje dela, além de ter principalmente tons claros de vermelho e rosa. Você não parece tão diferente para mim. Eren disse. De jeito nenhum? Ai perguntou, ficando triste novamente. Eren não conseguia entender por que ela continuava triste. Ele simplesmente não entendia qual era o problema. Quero dizer, todas as suas roupas parecem diferentes do que eu estava acostumado a usar quando criança. Ele esclareceu. O que você usava antes honestamente tem a mesma aparência geral. Você está bonita com essa roupa e com a anterior. Ele deu de ombros.
Ai corou um pouco de novo por ser chamada de bonita. Ele considerava ambas as maneiras de se vestir fofas nela, o que deve ter sido seu jeito estranho de dizer que ela parecia fofa não importa o que vestisse. Tudo bem, meninas. O presidente entrou na sala. Temos 1 hora antes das cortinas se abrirem, então faremos um ensaio rápido para garantir que não haja problemas. Todas as meninas concordaram e finalizaram os retoques finais no cabelo, na maquiagem e nas roupas. Bem, é hora de eu ir. Ai disse. Espere só, em 1 hora você verá o melhor show que poderia imaginar. Ela sorriu. Claro. Eren disse, sem saber o que esperar. Quando a cortina subiu e o show começou, Eren observou dos assentos VIP quão estranho esse tipo de show era. Havia tantas pessoas nas arquibancadas, todas com estranhos bastões brilhantes que balançavam no ar, cantando os nomes de quaisquer ídolos que achassem mais interessantes. Havia mais pessoas aqui do que Eren já viu em um lugar em sua vida. Havia tantas luzes que ele ficou surpreso por elas não estarem ofuscadas no palco. Algumas luzes pareciam luzes normais, no entanto, havia tantos cones e colunas de luz que piscavam em uma variedade de cores. Parecia completamente estranho para o jovem Eldian. Quando a música começou a tocar, Eren pôde dizer honestamente que não gostou. Eren nunca realmente experimentou música em sua vida. Sua família vivia em uma parte muito humilde de Shiganshina e ele nunca foi capaz de aproveitar nenhuma apresentação real dentro dos muros enquanto estava no exército. Houve momentos em que ele ouviu artistas nas ruas, mas eles não eram nada como isso. Ele honestamente não conseguia nem identificar completamente quais instrumentos faziam os sons. Parecia tão rápido e alto. Tão alto, na verdade. Eren estava realmente tendo que cobrir os ouvidos por causa do volume. Ser o metamorfo titã era uma benção e uma maldição. Enquanto outros membros do exército lentamente tiveram sua audição danificada pelas lanças de trovão e armas que eram disparadas ao redor deles, Eren sempre teve sua audição restaurada a 100%. Então, toda vez que um tiro era disparado, parecia uma nova rodada de zumbido em seus ouvidos todas as vezes. Mesmo que seus poderes tivessem desaparecido, seus ouvidos ainda estavam tão frescos quanto quando ele era criança, o que significa que o barulho estava ainda pior agora. Claro, ele provavelmente começou a perder um pouco da audição quando disparou aquela arma em seu primeiro trabalho, mas não o suficiente para tornar o barulho no palco mais suportável. Ele mal conseguia suportar o barulho e teve que manter as mãos tapando os ouvidos quase o tempo todo. A dança, no entanto, era única. Eren nunca viu nenhum tipo de movimento de dança como aquele. Ai se movia com precisão e graça, que ele realmente se viu atraído pelo corpo dela enquanto ela se movia. No entanto, a principal razão pela qual ele não gostou do show foi porque ele o lembrou da única peça que ele realmente assistiu na vida. Que foi a declaração de guerra de Vili Tibur na Ilha de Parades. Embora muito mais intensa, a apresentação geral lembrou da peça que Vili Tibur encenou em sua tentativa de unir o mundo contra Parades. As luzes, a presença e o design do palco eram todos semelhantes. Eles eram apenas muito mais avançados. Tudo o que fizeram foi trazer de volta memórias do ataque à zona de internamento de Liberio, que foi a primeira vez que Eren mirou e matou pessoas inocentes especificamente. Ele se lembrou dos eventos iniciais que levaram ao seu golpe contra os parlamentares e a ser forçado a mentir para seus amigos e familiares. Como isso foi o catalisador para começar o estrondo e destruir a maior parte do mundo. Eren nunca mais quis participar de uma dessas. Eren se encontrou com Ai depois do show nos bastidores. Ela e as outras garotas estavam suando e respirando pesadamente por causa da dança e da excitação no show. Ela pegou uma toalha e enxugou um pouco o rosto, embora se esforçasse para não estragar a maquiagem. No entanto, ela queria ver Eren para ver qual seria sua reação. Ele deve ter adorado. Especialmente porque Ai colocou seu coração e alma naquela apresentação para que ela pudesse mostrar a ele o quão incrível era. Ela esperava que agora Eren se tornasse fã de grupos ídolos e gostasse da música de agora em diante. Talvez ele queira um autógrafo dela. Ela corou ao imaginar autografá-lo para ele. O que você achou? Ela disse, correndo até Eren. Eu não gostei. Em apenas 4 palavras, Eren destruiu qualquer alegria que ela sentiu na apresentação. Ele não gostou. Tipo, em vez de simplesmente ser indiferente a isso, ele disse que não gostou nem um pouco. Que ele não estava interessado na performance dela nem um pouco. Sério? Ela perguntou, ficando triste novamente. Era incomum e barulhento, disse ele. Eu não conseguia nem ouvir meus pensamentos. Além disso, eu simplesmente não gosto desse tipo de programa. Oh. Ela disse novamente. Bem, se é esse o caso, estou feliz que você veio de qualquer maneira. Ela disse tristemente.
Sinto muito se eu te arrastei até aqui quando você realmente não queria vir. Eren inclinou a cabeça diante da resposta. O que há de errado? Ele perguntou. Errado? Ai perguntou. Nada, o que te faz pensar que algo está errado? Ela tentou esconder sua decepção. Eu só queria ter certeza de que você se divertiu. Ela sorriu, embora Eren pudesse dizer que era falso. Eu preciso me preparar para os autógrafos. Vejo você quando terminar. Enquanto ela se afastava, Eren ficou confuso sobre o porquê de ela estar tão chateada. Se havia uma coisa que Eren gostava, era do sorriso que ela tinha no rosto durante a apresentação. Ele pode dizer honestamente que, embora tenha odiado o show, ele gostava de vê-la dançar e sorrir no palco. Ela realmente parecia feliz por estar lá. Uau, você é um idiota. Eren ouviu atrás dele. Mei, certo? Ele perguntou. Mei, mas foi uma boa tentativa. Ela disse. Todo mundo me chama de idiota desde que cheguei aqui. Ele disse em voz alta, mas não especificamente para ela. Eu posso ver o porquê, disse Mei. Eren ficou quieto, sem interesse em ser insultado e chamado de idiota por outra pessoa neste país. Você já pensou por que Ai decidiu trazê-lo? Ela perguntou a ele. Ela me deu uma multa, imaginei que ela estava sendo legal com o vizinho. Eren adivinhou. Viu, é por isso que todo mundo te chama de idiota. Ela colocou a mão no rosto. Você está dizendo que ela não fez isso? Eren perguntou. O presidente é muito criterioso sobre com quem andamos. Mei começou. Principalmente para nossa própria segurança, e é por isso que ele é tão cauteloso perto de você. Segurança? Eren perguntou. Por que você estaria em perigo? Porque muitos fãs podem ficar muito obsessivos e até violentos contra nós, disse ela. Por quê? Eren perguntou. Ai estava certa, você realmente não sabe de nada. Mei disse. Idols são símbolos do que é considerado a mulher japonesa perfeita. Ela explicou. Nós somos feitas para sermos puras, inocentes e gentis o tempo todo. Idols que se apaixonam geralmente são menosprezados. Alguns fãs se apaixonam tanto por idols que acabam perseguindo ou até mesmo atacando o idol por raiva ou ciúmes. Mas por quê? Eren perguntou. Por que fazer isso? Porque eles são obcecados por nós. Ela disse. E você consegue imaginar o que aconteceria se descobrissem que Ai tem filhos? O que há de errado nisso? Eren perguntou. Ela não é mais pura. É uma evidência clara de que Ai dormiu com um homem. Os fãs dela ficariam bravos, já que agora ela não está mais disponível para eles. Então, eles vão atacá-la por um motivo tão estúpido? Eren perguntou. Ou deixar de segui-la e se recusar a assistir aos seus shows, efetivamente encerrando sua carreira. Mei explicou. Mas houve casos de ídolos sendo atacados por causa de fãs loucos e obcecados que têm a mentalidade de que se eles não podem tê-la, ninguém pode. Então, o que isso tem a ver comigo? Eren perguntou. Ai depositou muita confiança em você. Ela arriscou sua reputação e segurança para trazê-lo aqui. Mei disse. Ela trouxe você aqui para lhe mostrar algo que ela é apaixonada e você simplesmente jogou isso na cara dela. Não gostei do show, mas gostei da paixão dela, disse Eren. Meu Deus. Mei colocou a mão na cara novamente enquanto mudava para japonês. Isso parece tão romântico. O quê? Eren perguntou, sem entender o que ela disse. Por que você não disse isso? Mei perguntou. Ela teria se sentido muito melhor. Não sei. Eren deu de ombros. Olha, esquece. Ela disse. Faça o que quiser. Seja um idiota e sem noção se é isso que você quer. Eren deu de ombros para a resposta dela. Ele realmente não entendia por que eles estavam tão chateados com ele. Eles queriam a opinião dele, e ele a deu. Qual era o problema? Obrigada pelo presente. Ai disse enquanto pegava um desenho fofo de um de seus fãs mais jovens. A menina que fez o desenho bruto tinha talvez 5 anos e estava com os pais. Ela parecia tão animada para conhecê-la e Ai se sentiu tão honrada em ser um ídolo para essa jovem. Ela quase a lembrava de Ruby com a maneira como olhava para ela com tanto espanto. Porém, enquanto Ai e os outros estavam sentados na mesa na sala de reuniões e autografavam todos os pertences que as pessoas recebiam, Ai se sentia realmente distraído. Ai se perguntou por que Eren não gostou do show. Ela estava ansiosa para a reação dele o dia todo. Ela esperava que ele dissesse algo como elogio ou até mesmo espanto. Para ver aquele rosto estoico substituído por um de espanto. Uau, Ai, isso foi tão incrível. Estou feliz que você me trouxe aqui. Eren disse animado e deu a ela um sorriso caloroso. Por favor, você pode autografar esta foto. Claro, Eren, estou muito feliz de ter você como meu fã. Ai sorriu e corou enquanto tirava a foto e a autografava.
No entanto, isso não passava de uma fantasia agora. Ela não sabia por que ele odiava isso, mas, aparentemente, ele odiava. Talvez ela não estivesse no seu melhor hoje. Talvez ela não estivesse tão bem quanto deveria estar hoje. Ela não se sentiu mal. Se alguma coisa, ela sentiu que essa foi sua melhor performance até agora. Até mesmo seu Twitter está explodindo em elogios a uma performance tão incrível. No entanto, se Eren odiou, então talvez os fãs dela estivessem apenas dizendo coisas para não revelar que na realidade ela lutou hoje. Talvez se ela colocasse mais alma e dedicação nisso, ele teria gostado mais. Talvez se ela ensaiasse mais uma vez, ela faria ainda melhor para que ele tivesse gostado. Em vez disso, ela errou e arruinou o primeiro show de Eren. Eren ficou parado no canto da sala, fora do campo de visão de Ai. Ele podia dizer que ela estava chateada e não estava tão focada em seus fãs. As outras garotas ao lado dela pareciam completamente bem, mas Ai parecia apenas fora de si. Era sutil, mas ele podia dizer que seu sorriso estava sendo forçado. Para ser honesto, Eren pensou o tempo todo que ela estava sendo legal e lhe entregou um ingresso por causa da generosidade dela. Mas agora que Eren tinha o contexto da situação de Mei Mei, ele percebeu que ela realmente estava apenas tentando impressioná-lo. Ele não sabia bem o porquê. Eren era apenas um estranho para ela. Embora Mei Mei tenha dito que o ato doce e inocente era falso e não real, Eren podia dizer que ela era todas essas coisas. Ela agia de forma excessivamente fofa, mas quando mostrava seu verdadeiro eu, ela era inocente e fofa. Claro, ela fez sexo antes e teve filhos, mas ela ainda tinha uma inocência sobre ela que nasceu de sua própria paixão. E agora Eren percebeu que ele jogou de volta na cara dela. Infelizmente para ele, ele não podia contar a ela o principal motivo pelo qual não gostava. O que ele deveria dizer, que se lembrou de uma peça que declarou guerra à sua terra natal e resultou no genocídio quase completo de nações inteiras. Mesmo que ela pudesse acreditar que ele era de outro mundo, os pecados que ele cometeu a fariam odiá-lo instantaneamente. Mas ele poderia culpá-la se ela odiasse? Ele era um demônio, afinal. Eren decidiu tentar consertar isso. Ele foi até uma das barracas de mercadorias e olhou o que deveria comprar. Uma foto que chamou sua atenção foi uma foto de Ai em um terno branco revelador, que estava sentada em um banco com a praia atrás dela. Havia um pedaço estranho de pano em seus ombros, com um terno justo que cobria tudo, exceto suas pernas e braços. Ela estava muito bonita naquela pose, mas o local o lembrava do mar. Quando ele olhou para ele, ele se sentiu relaxado enquanto imaginava ir para o mar deste mundo e observá-lo da praia. Desta vez, porém, não haveria inimigos do outro lado. Eren pagou pela foto e uma emoldura para acompanhá-la. Ele entrou na fila onde tantas outras pessoas, a maioria homens, esperavam para conhecer o grupo ídolo. Não foi uma surpresa ver que Ai era mais popular, já que sua fila era mais longa. Embora Eren estivesse determinado a esperar. Ai não notou até que olhou para cima e o viu parado bem na frente dela quando ele chegou à frente da fila. Ela ficou em choque por ele estar ali ainda, mas por ele ter decidido entrar na fila. Eren entregou a ela uma foto daquela vez em que ela foi modelo para uma empresa de maiôs. Ela corou, pois de todas as fotos que ele conseguiu, essa era a mais reveladora. Mesmo que um maiô dificilmente fosse muito revelador. Especialmente quando seu decote estava coberto pelo tecido. Eu não gostei do show, explicou Eren. Não é uma música que eu gosto, e tive experiências ruins com apresentações semelhantes que trouxeram de volta memórias ruins, disse ele honestamente. Oh! Ai disse, sem saber o que dizer. No entanto, admirei sua paixão e dedicação, então aceitarei um autógrafo, seja qual for o nome que você dê a ele. Ele disse. Ai se virou para Mei Mei, que estava tão chocada quanto ela. Com um encolher de ombros, Mei Mei apenas gesticulou para que ela continuasse com a pequena troca. Ai teve que ter cuidado para não parecer que conhecia Eren pessoalmente, mas ela ainda estava feliz que ele disse o que disse. Bem, estou incrivelmente feliz que, mesmo que você não goste da música, eu fui capaz de te fazer feliz. Ela disse. Eu te amo. Ela piscou, intencionalmente dizendo isso em japonês para evitar que Eren entendesse. Ela estava apavorada com a ideia de ele ouvir isso, então ela queria ter certeza de que ele não entendeu suas palavras. Depois de autografar a foto, Eren voltou para seu lugar nos bastidores. Ele consegue ser um pouco suave quando tenta. Mei Mei riu do rubor de Ai. O que ele disse? Nino perguntou. Vamos conversar depois. Ari disse. Ainda temos mais 3 horas de autógrafos antes de podermos pensar sobre isso. Ai concordou e voltou a assinar. Ela se sentiu muito melhor agora que Eren disse que gostou por ela. Isso a fez se sentir especial de uma forma que nenhum outro fã a fez.
Ela esperava ter a chance de falar com ele um pouco mais na volta para casa. Fim da parte 6.